agora eu queria parar um pouco mais com calma para discutirmos a nossa disciplina em si, a apresentação da disciplina, negociação e arbitragem. E eu começo falando do título, negociação e arbitragem. Esse título talvez tenha sido um enfoque dado dentro do conteúdo. No entanto, o título não abrange todo o conteúdo que queremos tratar durante as nossas 4 semanas de disciplina. Isso porque negociação e arbitragem são formas de solução de controvérsias, solução de conflitos. E é esse, talvez, o grande gênero que iremos discutir aqui. Se a negociação e a arbitragem são espécies dentro desse gênero, o gênero maior seriam esses mecanismos de solução de controvérsia e mecanismos alternativos. Alternativos em relação ao instrumento judicial, ou seja, o procedimento de recorrer ao poder judiciário para solucionar um conflito. São vários os mecanismos alternativos de solução de controvérsia. Nós podemos trabalhar com os principais: a negociação, o primeiro, a mediação, a arbitragem e o próprio litígio judicial, ou seja, recorrer ao poder judiciário, também é uma forma de solução de conflito. A mediação, e aqui é importante, talvez seja para a condução dos nossos trabalhos, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui com vocês, é a diferenciação desses mecanismos, desses instrumentos de solução de conflitos. A mediação seria quando as partes já exauridas, já sem uma possível solução à vista para um conflito específico, ou seja, a negociação já está um pouco um caminho sem fim, não se vê uma saída possível na negociação entre as partes, você recorre a uma terceira pessoa, neutra, isenta, sem interesses em particulares, para auxiliar na condução daquela solução daquele conflito. Ou seja, existe um conflito, existem 2 partes conflitantes e o mediador vai ser uma terceira parte neutra que vai tentar ajudar na condução, porque muitas vezes o grande problema ali, para solucionar o conflito, está na comunicação. Então esse mediador vem auxiliar nessa comunicação entre as partes, que já estão desgastadas, para chegar a um consenso e uma solução possível. Quando eu falo de conflito aqui, apenas um parênteses, quando a gente está falando de conflito, de controvérsias, o conflito é de diversas naturezas. O conflito é quando 2 partes não entram em acordo em determinado tema e tem que chegar numa solução para aquele conflito. Ou seja, existe uma questão, 2 partes divergem em relação àquela questão, é preciso chegar numa solução em relação àquela questão, você parte para a solução, para mecanismos de solução de conflito. Em todas as áreas de nossas vidas, nós vamos trabalhar com essas soluções de conflito, mecanismos de solução de conflito. Desde o dia a dia na negociação diária dentro de casa, até numa negociação internacional, em que é possível utilizar, por exemplo, da arbitragem. A mediação seria quando existe esse conflito, as partes não conseguem chegar em um acordo comum por meio da negociação, recorre-se a um terceiro, neutro, isento, para que ele possa auxiliar nesses procedimentos, tentando melhorar a comunicação entre as partes para que elas alcancem um consenso, cheguem a uma resposta comum. Passada a negociação e a arbitragem, nós vamos tratar mais detidamente, porque o enfoque grande da disciplina está na negociação, tanto pela importância como mecanismo de solução de controvérsia, como pela importância dentro da administração e da administração pública. Mas passado esse momento da negociação e da mediação, recorre-se a elementos ou mecanismos, instrumentos de autoridade, que existe uma autoridade presente para tentar solucionar aquele conflito. Estamos falando, então, da arbitragem e da decisão por meio do Poder Judiciário, onde se recorre ao juiz, o litígio judicial que estamos acostumados. A arbitragem trata-se de uma forma semelhante à mediação, onde um terceiro isento por acordo das partes, esse terceiro isento neutro é chamado para auxiliar naquele processo de solução do conflito. O seu auxílio, no entanto, ele é feito de uma forma mais direta. Ele propõe e, até certo ponto, depois da decisão, impõe uma decisão. Ele vai agir, então, de forma semelhante, nós vamos ver as diferenças, obviamente, ao de um juiz, mas é um mecanismo extrajudicial de solução. As partes, e quando eu falo vocês, as partes que estão ali em conflito, elegem, selecionam um árbitro que irá conduzir essa arbitragem, ouvidas as partes, vai chegar a uma decisão
nós vamos ver todos os termos técnicos, porque a arbitragem tem suas peculiaridades por existir um marco regulatório da arbitragem, ou seja, existe a legislação que especifica todos os procedimentos da arbitragem, o que pode, o que não pode, quando cabe recurso ou não. Mas em linhas gerais, e aqui é apenas uma apresentação da disciplina, a arbitragem consiste nisso aí. Duas partes que não chegam num consenso recorrem a uma pessoa neutra e isenta que irá impor uma decisão a essas partes. Vocês não conseguiram chegar numa conclusão, provavelmente vem depois da mediação. Então, alguém tentou auxiliá-los para que chegasse num consenso, também não foi possível. Partes, então, recorrem a um terceiro que irá decidir por vocês, pelas partes. E aí sim, chegaram a uma solução desse conflito. E, por fim, talvez um mecanismo extremo, recorrer ao Poder Judiciário, aqueles que estamos acostumados, por meio de advogados, e chega perante ao juiz, para que ele traga uma decisão para aquele conflito específico. Então é disso que estamos falando nessa disciplina, mecanismos de solução de controvérsia. No entanto, o enfoque nessa disciplina de forma geral, ele é dado principalmente na negociação, em parte na arbitragem. E negociação por quê? A negociação é fundamental em todas as áreas da nossa vida. É a base para todos os mecanismos de solução de conflito. Mesmo que tenha interferência de terceiros. No próprio procedimento jurídico, temos momentos que as partes poderão negociar, talvez uma conciliação para chegar num acordo. As partes chegam num acordo e excluem a possibilidade de decisão do juiz. Isso existe até no mecanismo judiciário. A negociação é fundamental em todos os momentos da nossa vida. A negociação, existem várias definições do que seria essa negociação, de uma maneira mais simples, de um senso comum, as partes tentando chegar, através da argumentação, em uma solução para um conflito. Mas existem autores que defendem até que é o jogo da negociação, é algo que, a partir do momento que você está interagindo com uma outra pessoa, para que, visando seus objetivos particulares, você altere o seu comportamento ou a sua conduta, você está realizando esse jogo da negociação. Então, em qualquer momento, se você está com sua mãe negociando para poder sair, ou com seu filho negociando para que ele almoce e coma tudo que está lá no seu prato, isso tudo já pode ser considerado um procedimento de negociação. Você está tentando influenciar um comportamento para alcançar os seus objetivos. A negociação, obviamente, dentro de uma organização, dentro do modelo organizacional, ela é fundamental em todas as suas etapas, internamente e externamente, com a relação entre as organizações. Uma falha na negociação, obviamente, compromete toda a produtividade de uma organização, seja ela no setor privado, seja ela no setor público. Ou seja, no setor público, porque tem suas peculiaridades, e ali talvez possamos perceber essas peculiaridades de forma tão evidente, porque a negociação está desde o processo do exercício da gestão pública, você vai ter que negociar em todos os momentos, até naquele mais comum que percebemos todos os dias, no exercício na esfera da política. O enfoque, então, vai ser dado nessa questão da negociação, desde a sua caracterização até a sua evolução para a utilização de técnicas. Os 3 pontos do curso que eu queria chamar a atenção: a questão do título, que remete muito mais ao enfoque dado ao conteúdo do que ao escopo total de abrangência do conteúdo que vamos tratar nessa disciplina. O enfoque que teremos na negociação especificamente pela sua relevância, então 2 unidades do curso são centradas na negociação. E a diferenciação de mecanismos de solução de controvérsias. Temos várias formas de solucionar conflitos. Outro ponto, já um pouco mais formal e não de conteúdo, que eu queria tratar, é a questão da divisão. Mas o curso, a apostila, apresenta 3 unidades e será desenvolvido durante 4 semanas. Existe podemos avaliar como uma sobrecarga de conteúdo na unidade 2 e por isso ela vai ser dividida em semana 2 e semana 3. Iremos estudar a unidade 2, que tem um conteúdo mais amplo. Outro ponto importante que eu queria tratar aqui ainda dentro da apresentação da disciplina é a questão das características e os objetivos das atividades. O objetivo do planejamento das atividades, como elas foram pensadas, ele não é apenas um instrumento de avaliação. Ela tem um papel muito mais relevante dentro da aprendizagem, do processo de aprendizagem do aluno. O objetivo principal é esse auxílio no aprendizado e não meramente um instrumento de avaliação. É fundamental que vocês compreendam e realizem essas atividades de forma consciente.
Utilizem o feedback do questionário, toda questão tem um feedback. Leia aquele feedback, tente aproveitar ao máximo dentro de cada atividade. Num fórum de debates, participe de forma consciente, não apenas poste qualquer coisa para tentar uma aprovação. Participe de forma consciente, os tutores vão estar atuando ativamente, eu estarei atuando, todos os alunos atuando, o fórum passa a ter sentido, aquele debate é produtivo, existe a construção do conhecimento, a história da construção da ciência, do conhecimento, ela é feita sim pelo debate, é a melhor forma de se fazer. Então aproveite dessa ferramenta. O objetivo geral de cada unidade, os pontos de destaque e as atividades apenas para que vocês já tenham a consciência do que irão enfrentar daqui pela frente. Bom, na unidade 1, negociação, histórico e conceitos fundamentais. O objetivo dessa unidade, quando fala da negociação, do histórico e dos conceitos fundamentais, o objetivo é uma contextualização da negociação. E uma contextualização histórica e científica. Ou seja, como foi feita, como a negociação, os procedimentos de negociação evoluíram de algo que parecia uma atividade inerente da relação humana, e algo inerente da relação humana, esses processos de negociação, mas como ele evoluiu para que passasse a ser algo extremamente técnico, ou seja, influenciado pelo conhecimento de diversas disciplinas. Inclusive da administração e da administração pública, obviamente. Mas ele culminou em algo que é embasado por técnicas. A negociação não é mais feita por instinto, algo naturalmente que a pessoa tem talento ou não. Eu não sei negociar, eu sei negociar. Hoje em dia, atualmente, existem técnicas de negociação e ela evoluiu com a influência de diversos conhecimentos de diversas áreas. Então esse é o objetivo geral, é contextualizar por meio de um histórico e de conceitos fundamentais da negociação, essa evolução da negociação. O ponto de destaque nessa unidade é a interdisciplinaridade. O que eu quero dizer com interdisciplinaridade? Como é importante a relação das disciplinas para a construção das técnicas de negociação. Obviamente, existem teorias fundamentais da administração e da administração pública, mas as técnicas de negociação recorrem também à filosofia, à sociologia, por exemplo, num pensamento da questão cultural, quando você está negociando, ela é fundamental para que você se situe dentro do ambiente que você está negociando. Questão da psicologia, a figura, ou as partes que estão negociando, o seu perfil psicológico é muito relevante. Se a pessoa é reativa, se a pessoa é calma, se a pessoa é mais flexível, se a pessoa é intransigente, tudo isso vai interferir nas suas técnicas e estratégias de negociação. Em relação às atividades da unidade 1, nós vamos ter um fórum de debates, teremos também uma tarefa do diário de bordo, que seria um relato do que foi aprendido dentro dessa unidade, e um questionário com questões objetivas. Como eu disse, todas terão feedback, se você acerta ou se você erra, vai estar lá falando por que aquilo está errado, ou por que imediatamente após, por que aquilo está certo ou por que aquilo está errado. Então, tente sugar ao máximo desse material que vai estar disponível para vocês. Na unidade 2, iremos tratar de negociação, o processo, ou seja, a negociação como um processo. Como eu disse, pela sobrecarga de conteúdo dessa unidade, ela será dividida em 2 semanas. Por isso eu disse aqui o objetivo geral da unidade, parte 1. Não existe essa segmentação, essa fragmentação na apostila. Isso eu fiz apenas didaticamente para separarmos em semanas. Então, o objetivo geral da unidade, nessa primeira parte, os objetivos da parte 1 e parte 2, eles são conjuntos da unidade como um todo, mas separei aqui apenas para ficar mais didático, mais claro para vocês. Então, o objetivo dessa primeira parte é compreender a negociação como um processo de comunicação gerenciado. O que isso quer dizer? Então, a negociação está muito próxima da comunicação. O que eu quero dizer com isso? A comunicação é um elemento central, fundamental para a negociação. E a gente vai estudar elementos da comunicação para compreender isso. É um ponto de destaque. Esses elementos da comunicação. Por exemplo, quem é o emissor, de quem parte, de que forma parte aquele argumento que está saindo na negociação, de quem é que está falando, por que isso é importante, por causa do perfil psicológico, como a gente já disse, por causa do contexto social, por várias formas, da forma que você se manifesta, que a comunicação não é o que você disse, mas é o que o outro está entendendo. Então, se você está falando algo e acha que está sendo claro, mas se a pessoa não entendeu aquilo, perdeu o propósito. Você não está conseguindo se comunicar.
E numa negociação, se você não conseguir se comunicar, você está fadado ao fracasso. E também o receptor, quem está recebendo aquela informação, quem está recebendo aquela mensagem. Também é muito importante, também é um elemento da comunicação e é importantíssimo para a negociação. Você tem que saber não só o seu perfil psicológico, como a gente já falou, mas seu perfil cultural. O perfil cultural desse indivíduo é fundamental. Eu cito aqui um exemplo de uma negociação internacional realizada entre brasileiros. É um caso comum, talvez você já tenha ouvido falar, mas realizada entre brasileiros e indianos, e a negociação corria tudo muito bem, iam chegar num acordo sem grandes problemas, consensual, e chegou no último dia todos os membros querendo colocar de uma forma muito elegante ou se vestir de uma forma muito elegante, vestiram suas passas, levaram suas passas de couro e sapatos de couro, e aquilo gerou um constrangimento porque os indianos, devido à cultura do hinduísmo, que ainda permanece, tratam a vaca como algo sagrado, e aquilo foi uma ofensa e a negociação desandou a partir daquele momento. Ou seja, são questões simples, culturais, mas você tem que saber com quem que você está falando, para a maneira que você vai se portar, como que você vai se comunicar. Então isso tudo é muito importante, a negociação como um processo de comunicação. Tendo a consciência de todos os elementos, a gente pode então gerenciar, é um processo de comunicação gerenciado. Então a gente pode então gerenciar esses elementos para alcançar o melhor resultado no processo de negociação. E aí que entra as questões, obviamente, mais específicas da administração e da administração pública, como planejar isso aí. O planejamento é parte fundamental, é outro ponto de destaque. O planejamento nos procedimentos de negociação. Você se preparar, ter todas as informações possíveis, saber com quem você está falando, qual que vai ser o meio, o mecanismo. A gente vai ver isso durante o curso, mas despreparado para uma negociação talvez seja a maior falha. Então tem diversas perspectivas que nós vamos estudar durante o curso que tratam dessa ideia do planejamento, mas não só planejamento, a organização, a coordenação, o controle. O controle em que sentido? Como está andando, quais são os resultados da negociação, conseguir avaliar se a negociação está indo num caminho bom ou ruim, para poder alterar sua estratégia nesse caminho. Então isso tudo tem que ser gerenciado, esse processo de comunicação tem que ser gerenciado. E é esse o objetivo dessa primeira parte que eu estou chamando aqui da unidade 2. As atividades serão também um fórum de debates, uma prova online com questões objetivas, serão questões de múltiplas escolhas e de VOF, e uma tarefa, que é a videoaula e a questão discursiva. Na segunda parte da unidade 2, ainda negociação, o processo, o objetivo geral vai ser o estudo, então, para o estudo das estratégias e técnicas de negociação. Aí, de fato, chamam a atenção também para a importância do material complementar. Desde a semana 1, iremos trabalhar com material complementar que trata de estratégias e técnicas de negociação. Porque, como eu disse aqui, a diversidade de técnicas ela é enorme. Estou chamando a atenção aqui, um dos pontos de destaque que eu coloquei foi diversidade de técnicas. Existe uma grande diversidade de técnica. Por exemplo, existe uma técnica que é muito famosa, que chama de frame, que é de perspectiva, que é para qualquer negociação você tem que ter uma perspectiva. Você não pode se aproximar muito daquela negociação. Muitos se referem as estratégias de guerra, que o general nunca pode estar lá no meio, ele tem que ter uma perspectiva para conseguir coordenar as suas tropas. Isso vale para qualquer negociação. Você não pode se envolver emocionalmente com o objeto, você tem que ter uma certa distância para manter a sua perspectiva do que é uma boa negociação, do que é um resultado bom para aquela negociação e o que é um resultado ruim. Essa é uma estratégia famosa que, por uma opção do nosso autor da nossa apostila, não está ali incluída, mas traz diversas outras que são igualmente relevantes. Então, por isso, a importância do material complementar. Existem textos que vão complementar essa leitura para que a gente consiga uma formação completa e mais ampla possível. E outro ponto que eu chamo são as particularidades do setor público. Ainda dentro dessa unidade, vamos nos deter em uma subseção para falar das particularidades da negociação no setor público, que insere dentro do curso de vocês, insere de forma mais direta dentro do curso de vocês. E isso é fundamental para a compreensão das nuances, porque, como eu disse, a negociação vai estar presente de forma preponderante, fundamental, desde o momento ali do exercício da administração da gestão pública, estrito sensu, por assim dizer, até a relação política, que em todo o ambiente, principalmente na gestão pública, é fundamental, ela também vai ser elemento central de qualquer procedimento. As atividades, vamos ter uma tarefa, aprendendo com a realidade, a tarefa do fichamento de conteúdo e um questionário
também nos mesmos moldes já tratados. Por fim, na última semana, nossa quarta semana, vamos tratar da unidade 3, arbitragem, histórico e processo. Vamos aqui, então, caracterizar como objetivo geral dessa unidade, caracterizar o processo de arbitragem. Também de uma forma histórica, também de uma forma técnica e, obviamente, aqui, fundamentalmente, de uma forma jurídica. Temos que perpassar pelos elementos jurídicos, pois existe um marco regulatório que estabelece quais são as regras procedimentais para a realização da arbitragem. Então, iremos tratar as noções gerais dessa regulamentação também. E os pontos de destaque aqui, então, é a diferenciação entre os processos de solução de conflitos, que eu não vou retomar aqui, mas que voltaremos a tratar nessa última unidade, que é a questão da mediação, a diferença da mediação para a arbitragem. Existe também a conciliação como mecanismo alternativo e a negociação. Então, se a gente trabalhar dentro desse escopo, a gente tem que conseguir, ao final do curso, diferenciar esses meios de solução de conflitos. E os procedimentos específicos nesse caso, da arbitragem, por meio de um estudo legal. A gente vai entender, então, quais são os limites da arbitragem, quando pode se aplicar ou não, qual é a relação dela com o Poder Judiciário. Ela é extrajudicial, mas o seu título que emana dessa arbitragem, como ele deve ser tratado. Vamos estudar também nessa unidade. E as atividades, para concluir o nosso curso, a nossa disciplina, será uma tarefa diário de bordo, uma tarefa videoaula e questão discursiva e uma prova presencial, como vocês já estão acostumados. Em linhas gerais, é isso que veremos em nossa disciplina. De novo, gostaria de afirmar da minha satisfação em poder trabalhar com vocês. Estou à disposição para qualquer questão que vocês precisem durante a condução desse curso. E espero que que seja produtivo para todos e que vocês tenham muito sucesso e que consigam, ao final, aprender algo relevante dentro da nossa disciplina. Agradeço a sua paciência. Até mais.